enquanto vamos expor a palavra do Senhor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8. A palavra de Deus diz assim: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Mas quem ama Deus, esse é conhecido por Deus. Portanto, em relação aos alimentos, ou ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo, e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda habituados com os ídolos comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra, e como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer o que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído, por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer o meu irmão tropeçar. Vamos orar? Pai querido, mais uma vez, estamos diante de Ti, já louvamos com cânticos, com oração, e agora, Senhor, pela Tua palavra, queremos também Te honrar, que a Tua palavra seja o alimento, seja o renovo para nossas vidas, que ela venha transformar, que ela venha mudar, convencer, que o Teu Espírito Santo venha trazer a luz a cada coração, a cada um de nós. É o meu desejo, é o meu pedido, é a nossa oração como igreja, no nome de Jesus Cristo. Amém. Mais um capítulo. Chegamos na metade da carta, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Meus irmãos, nós vivemos em uma cultura onde a noção de direitos está bem gravada nas pessoas. A noção de direitos está bem enraizada em nós. E com isso eu não estou querendo dizer que ter direitos esteja errado, ou seja algo errado. Pelo contrário, ter direitos é um direito seu. É um direito de cada ser humano, é um direito nosso. Por exemplo, em um país livre, normalmente o que ouvimos das pessoas é: eu tenho o direito de viver onde eu quero, ou eu tenho o direito de dizer o que eu quero, eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de ter uma família, eu tenho o direito de usufruir e gastar aquilo que eu possuo, aquilo que eu conquistei, eu tenho o direito de ter segurança e tantos outros direitos que poderíamos aqui citar. E diante disso, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta a você: se fosse necessário, você abriria a mão dos seus direitos? Você abriria a mão dos direitos que você possui? Pense em algumas situações. A primeira delas, se podemos exemplificar: depois de um casamento, um dos cônjuges descobre que é muito alérgico a um animal de estimação que pertence a outro cônjuge. Uma outra situação: um pai de uma garotinha gosta de beijá-la muito, cheirar, beijar, só que ele também gosta muito da sua barba, e ele não tira de jeito nenhum. Só que também a sua barba deixa a sua filhinha irritada, nos dois sentidos.
tanto a sua pele, como também irritada de raiva pela barba do pai. Um outro exemplo, uma situação de um amigo que gosta de tomar um vinho. Todo dia, toda noite, ele antes de dormir, ele gosta de tomar o seu vinho regularmente. E agora ele tem um amigo muito querido que de vez em quando participa com ele desse período de comunhão, de relacionamento na sua casa. E esse amigo agora saiu de uma dificuldade grande do alcoolismo. E está em plena recuperação, está se recuperando da situação. Diante dessas situações, algumas respostas que nós ouvimos de muitas pessoas com relação, por exemplo, ao casal: vai se tratar, vai tomar um remédio, aí passa essa rinite. Ou vai dormir no outro cômodo, porque de jeito nenhum eu vou me desfazer do meu animal. Ou a resposta que o pai poderia dar à mãe ou à filhinha: essa menina precisa se acostumar, é assim mesmo, e não vai mudar. Passa um álcool, passa um hidratante, eu não vou tirar minha barba. Ou na situação do amigo: eu não vou deixar ele tomar o meu vinho, só porque ele é muito fraco, ele não aguenta. Que ele se torne uma pessoa forte e que ele se vire. Respostas assim, muitos têm dado, em situações diversas. E na verdade, enquanto as pessoas respondem assim, e existem pessoas que respondem dessa forma, na verdade estão dizendo: é meu direito, e eu tenho o direito de não destruir ou desistir dos meus direitos. É meu direito. Mas mesmo diante de um quadro como esse, que muitos agem e respondem dessa forma, existem pessoas onde a sua atitude é uma atitude dirigida pelo amor, é uma atitude dirigida pelo bom senso, é uma atitude dirigida por uma vida de sensibilidade com relação ao próximo, onde essa pessoa irá buscar colocar de lado qualquer direito que ele tenha, para ver o amigo, para ver a filha, para ver o cônjuge feliz. E a pergunta que eu faço, a segunda pergunta que eu faço nessa manhã: qual deve ser a atitude então do cristão em relação a essa realidade, que é verdadeira, é uma realidade? O tema dessa mensagem, desse sermão, é liberdade e bom senso. E qual o objetivo? É entendermos e vermos biblicamente que é necessário, como cristãos, nos preocuparmos com os outros, acima dos nossos direitos pessoais, acima da liberdade que nós temos como cristãos, acima da liberdade que nós temos como cidadãos e como cristãos. Paulo, mais uma vez, precisa responder uma questão. Ele havia respondido a questão do casamento no capítulo anterior, que falamos semana passada, e agora mais uma questão complicada, uma questão muito difícil de ser respondida. Olha só o que ele diz: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos. Ele está começando a responder a uma questão com respeito a alimentos sacrificados aos ídolos. E por que complicado? Por muitos motivos. O contexto de Corinto era um contexto complicado de muitos sentidos. Corinto era uma cidade onde em todo lugar tinha ídolos. Em cada esquina, em cada praça, em cada casa, em cada instituição pública, tudo, em todo lugar tinha ídolos. E era natural, e quando eu digo natural, era socialmente aceito tomar refeições ou num templo, numa sala do templo, onde era sacrificado, onde havia os sacrifícios, ou em um lugar associado a algum ídolo, porque se todo lugar tinha ídolo, tudo era associado aos ídolos, tudo estavam diante dos ídolos, não tinha como fugir tendo de ter uma vida social. E quando eu digo uma vida social, é trabalho, amizades, reuniões, refeições particulares, você sendo convidado por amigos para comer na sua casa. Mas um outro ponto ainda maior e mais difícil: a maior parte das carnes vendidas nos mercados
eram carnes que faziam parte daquele animal, daqueles animais que foram sacrificados no templo. E agora o que fazer? Por quê? Parte do animal sacrificado era oferecido do altar queimado. Parte do animal, da carne, era oferecido aos sacerdotes. Parte do animal era entregue aos cultuadores. E quando o animal era grande, e sempre eram animais grandes e gordos e fortes e boa carne, eles não conseguiam consumir, não tinha geladeira. O que eles faziam? Vendia nos mercados, vendia nos comércios. Não era possível consumir, então eles vendiam. E outra parte ficava onde? Nas casas, onde você convidava as pessoas para o churrasco, para comer, para se divertir. O que fazer? Paulo então está diante desse dilema, dessa questão. Paulo, eles perguntavam: podemos comer carne ou não? O que fazemos? Devemos então deixar de viver uma vida social? E deixar de viver uma vida social, deixar de trabalhar, é deixar de se relacionar com as pessoas, é viver como numa bolha, como muitos acreditam que devem viver. É uma questão difícil. Pense comigo, Paulo já tinha uma igreja diante dele, uma igreja dividida, como nós vimos desde o início do capítulo, da carta, perdão. O que responder para essa igreja? Lembre-se que essa igreja tem uma dificuldade grande de extremos. Havia os superlegalistas e havia os libertinos. Os superlegalistas, aqueles apegados à lei e rigidamente seguiam, e se não seguissem, eles achavam que perderiam a sua salvação. Mas havia aqueles também que viviam uma vida desregrada, libertinos, aonde eles não ligavam e faziam qualquer coisa, porque eles tinham esse conhecimento, esse pensamento de liberdade. Eles não estão errados em tudo, mas estão errados em boa parte. O que Paulo deveria fazer? Se ele vai para um lado, ele vai trazer divisão mais para a igreja. Se ele vai para o outro, da mesma forma. O que responder para essa igreja? E aqui, meus amados, nós não podemos negar uma coisa importante. Paulo não é uma pessoa que nega a liberdade cristã. Paulo é um defensor da liberdade cristã. Você pode ver tanto no capítulo 8 que nós lemos, como no capítulo 9, capítulo 10 e outras cartas. Paulo vai dizer a todos que ele é a favor da liberdade. Ele diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas mesmo quando Paulo defende a liberdade cristã, ele não perde de vista o Evangelho. Ele não perde de vista pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho e trazer as verdades do Evangelho para aqueles que estão perto dele, para aqueles que ele está escrevendo. Então, diante dessa questão difícil e das controvérsias que existem, Paulo procurou responder essa igreja com relação a esse assunto tão complicado, lembrando eles de 3 importantes verdades que devem guiar a igreja. 3 importantes verdades que devem guiar o cristão, que devem guiar a família cristã. A primeira verdade está nos versículos de 1 a 3. E que verdade é essa? Que o amor é o princípio básico. Paulo vai mostrar para essa igreja que o que deve guiá-los é o amor. Como temos visto desde o início da carta, a igreja de Corinto se orgulhava do seu conhecimento. Era uma igreja que tinha conhecimento, eles tinham realmente. Se você voltar nos capítulos anteriores, capítulo 1, versículo 5, olha o que Paulo diz no início da carta: pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, vocês foram enriquecidos em toda a palavra e em todo o conhecimento. Era uma igreja que tinha muito conhecimento, instruídos, em todos os sentidos. O problema é que muitos ali estavam usando o seu conhecimento como um jargão que era usado em Corinto. E um jargão muito usado em Corinto era: nós temos a gnoses, ou seja, nós temos o conhecimento.
E a igreja captou isso e começou a usar esse jargão, usando isso para se exibir para os outros, como se colocando superiores, usando para se exibir, para exibir uma superioridade. E Paulo diz: olha, ok, vocês não estão de todo errado. Todos que conhecem os ensinamentos de Cristo têm sim a gnoses, têm sim o conhecimento dos ensinamentos de Cristo. Portanto, meus irmãos, Paulo não é contra o conhecimento, como pode parecer quando lemos os versículos 2 e 3. Paulo não é contra o conhecimento. O conhecimento que muitos ali estavam vivendo, estavam dizendo, na verdade, estava destruindo a igreja, estava dividindo a igreja. Em outras palavras, o conhecimento de Cristo, Paulo vai ensiná-los a lembrá-los, ao contrário do conhecimento que vocês estão vivendo e proclamando e dizendo, ao contrário do conhecimento de vocês, o conhecimento de Cristo, aqueles que conhecem a Cristo, esse conhecimento sempre vai gerar amor, e tem como objetivo edificar a igreja, e não destruir como vocês estão fazendo. Meus irmãos, o conhecimento em si, o conhecimento isolado, sempre terá como resultado soberba, orgulho. E entenda que soberba, no original que Paulo escreve, como algo inflado, ou seja, algo vazio. O que é algo inflado? Algo cheio de ar, algo cheio de nada. O que tem dentro apenas ar, ou seja, qualquer coisa pode estourar. Facilmente essa coisa inflada, essa bexiga inflada, uma simples agulha pode estourar. É interessante você ver nos versículos de 1 a 3, perceba o contraste que Paulo faz. Ele diz o conhecimento sozinho, o resultado é orgulho, ou seja, o resultado é um falso crescimento, é algo inflado, facilmente destruído. E o contraste que ele faz é com o amor, mas o amor edifica, ou seja, o amor constrói. Meus irmãos, o verdadeiro amor deve controlar toda a nossa vida, inclusive o nosso conhecimento. Não é errado você ter conhecimento, pelo contrário, é necessário você ter conhecimento. Mas o que deve guiar o seu conhecimento, como toda a sua vida, é o amor. Paulo está ensinando e lembrando a igreja como ela é edificada, como ela se torna uma igreja forte e como ela irá suportar as lutas. Olha o que diz o versículo 2: quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Aqui, para acabar com os motivos de orgulho que Paulo estava enxergando na igreja, e as tentativas deles de alcançar a superioridade, Paulo diz que qualquer conhecimento que alguém tenha, mesmo que tenha muito, esse conhecimento, Paulo diz, é parcial, não é completo. Ou seja, Paulo abaixa a bola daqueles que tinham muito conhecimento. Paulo abaixa a bola e diz: olha, calma, você pode ter muito conhecimento, mas mesmo muito conhecimento que você tem, sempre será no máximo parcial. Se conhecemos a Deus, meus amados, nunca esse conhecimento terá como resultado a soberba. O resultado de conhecer a Deus sempre vai gerar no coração do cristão um coração humilde, um coração quebrantado, um coração que se importa, um coração sensível, um coração que tem bom senso ao ver as pessoas, ao ver o seu próximo, ao ver os seus irmãos. Porque quanto mais conhecemos a Deus, vamos mais ainda reconhecer que tudo o que conhecemos é no máximo parcial. A única forma de usar o conhecimento de forma correta é através do amor. Por isso eu quero te dizer nessa manhã também: continue buscando conhecimento, mas continue se enchendo do amor de Deus, continue se enchendo do Espírito Santo, porque é assim que você vai guiar a sua vida,
como uma vida que glorifica o nome de Deus. O conhecimento isolado até pode fazer alguém se sentir bem. Já viu aquela pessoa que tem muito conhecimento? Ela se sente de certa forma bem, superior, tranquila. Pode falar o que quiser, eu estou tranquilo, porque eu tenho conhecimento. Ela até se sente bem. Mas a verdade, se você for perceber e conversar e conhecer mais essa pessoa, tudo é aparência. E biblicamente, tudo é passageiro. E pior, esse conhecimento isolado, esse conhecimento em si, só vai cada vez mais isolar essa pessoa. E como resultado desse isolamento, vai afastá-la da comunhão da igreja. É com isso que Paulo está preocupado, e Paulo está aqui alertando essas pessoas, esses homens e mulheres que estão cheios de conhecimento e só conhecimento. O conhecimento com amor, ao contrário, ele vai muito mais do que se sentir bem, ele vai satisfazer. O conhecimento com amor, ele vai impulsionar, encorajar as pessoas, os cristãos, a edificar a igreja e a buscar amar mais os irmãos e se importar com eles. Portanto, o conhecimento com amor sempre gerará comunhão. Agora eu pergunto para você: você quer uma igreja que seja em comunhão ou uma igreja dividida? Então a minha e a sua atitude deve ser uma atitude de humildade, conhecimento, mas um conhecimento com a base no amor. E o versículo 3, ele encerra esse trecho dizendo: mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Para o cristão é mais importante ser conhecido por Deus que exibir um conhecimento pessoal. Quando amamos uns aos outros, estamos imitando a Cristo. Se você é um cristão, você deve imitar a Cristo cada dia da sua vida. E por causa de Cristo é que somos conhecidos por Deus. Você não é conhecido por Deus por você mesmo. Você é conhecido por Deus por meio de Cristo. Então, quanto mais você vai buscar a Deus e imitar a Cristo, mais você vai perceber que você é conhecido por Ele. Nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, o nosso amor a Ele sempre será uma resposta do amor dele por nós, que foi revelado na pessoa de Cristo. Você não amou a Deus se um dia que você acordou e fala: agora eu amo a Deus. O verdadeiro amor a Deus só é possível porque Ele nos amou primeiro. E esse amor revelado na pessoa do Filho, na pessoa de Cristo. O que Paulo quer nos lembrar? O que Paulo quer ensinar essa igreja? Com relação aos alimentos sacrificados aos ídolos. O que Paulo quer ensinar e lembrar, meus amados, é que o que irá contribuir para a edificação da fé dos irmãos nunca será um conhecimento isolado. Um conhecimento sobre as origens rituais e religiosas sobre um pedaço de carne. Não que isso, em certa parte, não tenha um significado, não tenha uma importância de você querer conhecer e conhecer. Mas isso não vai edificar a fé dos seus irmãos. O que vai edificar a fé dos seus irmãos é a sua atitude com relação a eles. É a sua ação com o seu irmão, com a sua irmã, que está em uma situação delicada, uma situação de dúvidas, uma situação de medo, e você tem que olhar para ele com os mesmos olhos de Cristo. Paulo aqui, querido, está respondendo sim uma questão sobre comida, sobre a carne que era oferecida nos templos, nos sacrifícios. Para nós, nossos dias, isso não gera muita dificuldade. Temos carne à vontade. Sabemos que a maior parte das carnes não foram consagradas ou dessa forma sacrificadas. Não. Mas então como trazer para nós essa realidade de Corinto? Simples. Existem situações na sua vida e na minha vida, como o corpo de Cristo, que são semelhantes. 2 exemplos apenas: bebidas e vestimenta.
situações que devem nos fazer pensar e refletir. Ou seja, em qualquer caso, desses casos citados, o que deve guiar a minha vida e a sua vida como cristão, o que é? O amor. Portanto, você como cristão tem o dever, grave isso, queridos, você como cristão tem o dever de construir, de edificar, e não destruir, e não dividir. Por quê? Porque você tem o amor de Deus, porque você é guiado por esse amor, ou deveria ser. E a pergunta que eu faço a você nessa manhã, ou as perguntas que eu faço, as pessoas que estão ao seu lado, são pessoas que estão se aproximando mais de Deus, ou se afastando dele? As pessoas que estão ao seu lado, e estão sendo edificadas, ou enfraquecidas na sua fé? As pessoas que estão ao seu lado, têm visto em você uma atitude que reverbera o amor de Cristo? Ou reverbera o amor próprio? O amor egoísta? São perguntas que, ao respondermos, não diante de alguém, mas diante de Deus, nos ajudará a viver uma vida que glorifica o Senhor. A segunda verdade que Paulo traz nesse capítulo, respondendo essa questão e tentando ajudar nessa controvérsia nessas controvérsias que eles têm, é que há um só Deus. Existe um só Deus, versículos 4 a 6. E aqui, meus queridos, é muito importante, em um cenário, num contexto como a cultura de Corinto, Paulo precisa deixar claro algumas verdades. E essa verdade no contexto de Corinto era muito importante. Existe apenas um Deus, Paulo está dizendo e reforçando. Esta, querida, é uma base que nós não devemos nunca nos desviar, nunca fugir dela, e pelo contrário repeti-la. Se você ler Deuteronômio capítulo 6, você vai ver que ali está o chamado, a declaração que o povo de Israel fazia sempre, reforçando a cada manhã para os filhos, para a família e para si mesmo: existe apenas um Deus, existe apenas um Criador, existe apenas um Senhor. E por que isso é importante? Em um ambiente com tantos ídolos, como falamos no início, pense comigo, um ambiente com tantos ídolos, é fácil nós igualarmos o Deus Criador com outros deuses. E não pense que nos dias atuais isso seja diferente. Muitos, sem querer, estão equiparando o Deus verdadeiro com os ídolos, ou seja, equiparando o Deus verdadeiro com os falsos deuses. Muitos ali tinham esse conhecimento que existe apenas um Deus. Olha só que o versículo 4 diz: portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo, e que só existe um Deus. Só existe um Deus. Era um conhecimento de todos, e Paulo concorda com isso. Versículo 5, ele continua dizendo, escrevendo: pois mesmo que haja chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos, entre aspas, deuses, e muitos, entre aspas, senhores, ele continua: para nós quem? Cristãos, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Nesse versículo 6, Paulo quer nos lembrar pelo menos 2 pontos importantes. E aqui Paulo se volta principalmente, agora nesse verso, para os cristãos que ele chama de fracos. Vamos falar quem são esses daqui a pouco.
Aqueles chamados fracos, Paulo se volta para eles nesse momento, porque muitos tinham conhecimento que existe um Deus, mas Paulo precisava reforçar a outros irmãos essa verdade tão importante e fundamental. E o primeiro ponto importante que Paulo reforça é que o Pai e o Filho é Deus. É importante Paulo deixar claro que Deus Pai e Deus Filho não são deuses. O Pai e o Filho é Deus. O Pai é o Deus único, o Filho é o Deus único, o Espírito Santo é o Deus único. Meus amados, quando nós lemos as Escrituras Sagradas, a Escritura testemunha que existe um único Deus, e Ele existe em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O que Paulo nos diz aqui é que o Pai é a fonte e a origem. O Pai é também o alvo e o propósito da nossa existência. E ele ainda diz sobre Jesus: Jesus Cristo é o mediador, aquele pelo qual tudo e todas as coisas vieram a existir. Paulo precisa e quer lembrar esses irmãos que os ídolos, como ele diz aqui no texto, os chamados deuses, são meras cópias. Eles não têm existência real. Como nós lemos no Salmo 115, não lemos os primeiros versos. Eles têm olho, mas não vê, ouvidos, mas não ouve, nariz, mas não cheira. Eles têm forma de uma pessoa que enxerga, que fala, que ouve, mas não são. São meras cópias. Portanto, o segundo ponto importante, Paulo quer deixar bem claro e bem lembrado para esses irmãos, principalmente aqueles mais fracos e imaturos, os supostos deuses, que talvez você esteja temendo, com medo deles, nos templos, diante do verdadeiro Deus. Todos esses deuses, esses falsos deuses, são impotentes. Paulo precisa deixar bem claro para que esses cristãos deixem de lado o medo, a insegurança, e se apegue àquele que criou os céus e a terra, e se apegue àquele que é o mediador, que por meio dele vieram existir todas as coisas, Jesus Cristo. Para os que creem em Cristo, há um único Deus, Paulo diz, o Pai, e um único Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas, e por meio de quem nós vivemos. E olha o que Paulo diz no versículo 7, volte para a sua Bíblia: contudo, nem todos têm esse conhecimento. Ou seja, Paulo está dizendo, nem todos têm essa convicção. E por não ter essa convicção de que existe apenas um Deus, o medo é gerado, ou se deixam levar pelo medo, pela insegurança. Paulo aqui, meus amados, está preocupado com a igreja de Corinto. Sim, ele está preocupado tanto com os maduros como com os imaturos. Mas se você ler todo o capítulo, parece que o objetivo de Paulo, primeiro, é exortar os fortes. Paulo está exortando primeiramente os fortes, mas nunca deixando de encorajar os chamados fracos, encorajá-los a compreender as verdades fundamentais. Porque, meus irmãos, essas verdades fundamentais é o que alimenta o cristão a cada dia. Nas suas crises, nas minhas crises, nas minhas dúvidas, nos meus questionamentos, nas pandemias, nas guerras, nas lutas, nas perdas, o que sustenta o cristão são as verdades fundamentais do Evangelho. E ter convicção que existe apenas um Deus, e Ele é soberano, isso nos dá força, nas lutas, nas dificuldades. Há uma canção de uma banda chamada Projeto Sola que diz: quando o seu coração estiver aflito, se lembre do quê? Se lembre de quem Ele é. Lembre quem é o Senhor. O que Paulo está dizendo para esses irmãos: lembre quem é Deus. Vocês estão apegados aos ídolos, vocês estão vidrados neles ainda. Se volte para Deus.
Ele é o Criador de todos os animais, de toda a carne, de todas as aves. Se apegue a Ele, descanse nele. E outro ponto importante aqui, meus amados, numa cultura como a de Paulo, numa cultura como a de hoje também, quantos já ouviram, e infelizmente quantos cristãos repetem e declaram isso? Todos os caminhos levam aonde? Isso é a verdade? Não é verdade. Só um caminho leva a Deus. Só uma pessoa leva ao Pai. E Paulo afirma isso. Jesus Cristo, o Senhor. E Ele é mediador. Sem Ele não iríamos ao Pai. Sem Ele nós não conheceríamos o Pai. Como diz a canção também, para ver o Pai, olhe para o Filho. Se você quer conhecer Deus, olhe para Jesus. Somente Jesus pode salvar. Somente Jesus pode te levar a uma condição de filho. O que eu devo fazer então? Se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho. Só isso? Só isso. É suficiente? É suficiente. Por quê? Porque Jesus é suficiente. Creia em Jesus Cristo como seu único Senhor, confie nele, descanse a sua vida nele, e se arrepende dos seus pecados, da sua vida anterior, da sua vida de pecado. E você se tornará verdadeiramente livre. Você vai experimentar a liberdade cristã, porque muitos, como falamos há algumas semanas, muitos estão dizendo que são livres, mas estão presos aos seus costumes, à sua vida, a tantas coisas. Jesus Cristo é a única solução, é o único caminho para você pertencer a Deus. Terceira verdade. A terceira verdade que Paulo nos mostra nesse texto é que nós devemos considerar o irmão. O que é considerar? É ter apreço, é tê-lo em autoestima, né? Em estima, em honrá-lo, em, de certa forma, reverenciá-lo, olhar para ele como um irmão. Já ouviu aquela expressão, eu te considero? É considerar o irmão, é vê-lo com os melhores olhos, com o melhor coração. E olha o que diz Paulo no versículo 7, nós lemos a primeira parte, ele diz: contudo, nem todos têm esse conhecimento. Ele vai dizer: alguns ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra, e como a consciência deles é fraca, fica contaminada. Quem são os fracos aqui dessa história? Não há como saber literalmente, mas dá para nós termos uma ideia. Provavelmente incluía nesses chamados fracos. Não é que Paulo chegava assim: olha como você é fraquinho. Não, ele estava querendo mostrar que existiam pessoas no meio da igreja, e que existem ainda hoje, novos convertidos, aqueles cujo entendimento precisava e precisa ser moldado por um relacionamento em Cristo e pelo ensino cristão. São pessoas, mesmo não sendo novos convertidos, ainda são imaturas. Porque maturidade, meus irmãos, não está com tempo de igreja. Tem gente que se gaba: eu tenho 20 anos de igreja, 30 anos, muitos com 20, com 30, até mais. Se você conversar e ver biblicamente, espiritualmente, são pessoas imaturas. São pessoas que não amadureceram na fé, não importando o tempo de igreja. São peritos em banco de igreja. São peritos em como funciona a instituição, mas não são maduros na palavra, não são maduros no Evangelho, não são maduros espiritualmente. Pessoas que ainda não mudaram os seus conceitos espirituais diante da conversão, é o que Paulo diz no versículo 7. Estão presos
Como Paulo coloca aqui, são pessoas que mantiveram por muito tempo em contato com a idolatria, que mesmo depois da conversão ele fica preso na idolatria. Ele teme os falsos deuses, por não ter convicção, por não ter o conhecimento verdadeiro, ou o coração moldado pelo relacionamento com Cristo. Então, queridos, quando eles viam a carne, eles não viam como algo criado por Deus para se alimentar. Sabe como eles viam a carne? Eles viam como um alimento que era oferecido no culto pagão. Então, qualquer carne que aparecia, rejeitavam. Por isso, para eles, era pecaminoso comer. E se formos parar a pensar que nos dias atuais não muda muita coisa, em alguns aspectos. Existem muitas coisas semelhantes hoje. Vivemos num país continental muito grande, onde num país só existem várias culturas. Sim, compreende isso? No Nordeste, por exemplo, eu não tenho dúvida, não tenho medo de dizer que muitos cristãos têm medo de comer acarajé, principalmente se vê uma mulher de branco. Não é verdade? Mas o que tem que comer aquele acarajé? Ah, pastor, foi consagrado. Você sabe se foi? Nem pergunta, coma. E coma dando graças a Deus. Esse é o contexto que Paulo está mostrando para nós. Lógico que vai chegar um momento que vamos falar novamente sobre esses alimentos, no capítulo 10. Mas o ponto aqui que Paulo está mostrando é para encorajar e para ajudar essa igreja a conviver como irmãos, a viver como igreja realmente. Olha só o que o versículo 8 diz. Acompanhe comigo. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, e nem melhores se comermos. Ou seja, se comer não fica melhor, se não comer não fica pior. Não vai mudar. Note aqui, meus irmãos, Paulo tem como principal objetivo, nesse capítulo, como já reforcei, tornar o fraco, aquele que ele chama de fraco, um cristão maduro. Paulo quer fortalecer os cristãos fracos ou frágeis e imaturos. Como? Interessante que a maior parte do texto ele não aponta para os fracos, ele vai apontar para os fortes. Por quê? Ele está exortando o forte a limitar a sua liberdade de forma voluntária. Ele vai fortalecer a igreja. Ele sabe que a igreja vai ser fortalecida quando o forte, quando o maduro, quando aquele que tem conhecimento mais profundo da palavra e é mais maduro na fé, espiritualmente falando, ele limitar a sua própria liberdade cristã de forma voluntária, por amor aos seus irmãos. Em outras palavras, ele está dizendo para esses irmãos: você que é maduro, comece desde já a fazer um reajuste em sua forma de ver e de lidar com seus irmãos que são mais fracos. Não pense em vocês, pense nos seus irmãos. Não pense porque você tem um conhecimento, tem uma mentalidade diferente da dele, a sua consciência está tranquila, que você deve não se preocupar com seus irmãos. Não, se amolde, se reajuste, que o amor seja o guia da sua vida. E Paulo queria dar 3 motivos importantes e bem pesados aqui. Primeiro motivo, para que você não seja pedra de tropeço para o seu irmão. Olha o versículo 9, vai dizer: contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Meus irmãos, minhas irmãs, não é difícil nós enfraquecermos a fé dos nossos irmãos. Não é difícil nós atrapalharmos o crescimento dos nossos irmãos. As nossas atitudes podem enfraquecer e podem atrapalhar o crescimento dos irmãos. E se existem muitas pessoas imaturas nas igrejas,
não é culpa somente delas, porque alguns podem dizer: ele que não procurou conhecimento, ele que não procurou crescer, ele que não orou, ele que não fez isso ou aquilo. Não, é culpa sua e minha, é culpa da igreja, que não tem se preocupado em se doar, em ajudar, e até limitar a sua liberdade para ver o irmão crescer, para ver o irmão sadio. A sua atitude pode encorajar seu irmão a agir de forma contrária à consciência dele, e Paulo está dizendo: isso é pecado. Quando você constrange o seu irmão e está encorajando com a sua atitude a fazer aquilo que a consciência dele acusa ser pecado, Paulo diz: está errado. Segundo argumento que Paulo dá: ele é seu irmão, considere ele, tenha ele em estima, o seu olhar para ele deve ser com consideração. Ele faz parte da sua família, ele faz parte do corpo que você pertence. Olha o que diz o versículo 10 e 11, Paulo continua: pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem este conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer o que foi sacrificado a ídolos? Versículo 11: assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído, ou seja, cai em pecado, é enfraquecido, por causa do conhecimento que você tem. É olharmos para o irmão, querido, como alguém por quem Cristo morreu. Como temos olhado nossos irmãos? Como você olha os irmãos que estão ao seu redor a cada domingo, a cada semana? É o irmão. Se você realmente deve olhar para ele como se deve olhar, a sua forma de viver, com certeza, será diferente. De lidar com ele. Lembre-se, queridos, somos irmãos, somos uma família. E como família, temos que buscar o bem do outro. Temos que buscar o crescimento do outro. E se você, preste atenção nisso, se você não entende dessa forma, então você não entendeu o Evangelho. Se você acha que viver no Evangelho é você vir ao domingo, sentar, cantar, orar, ouvir a palavra, ir para casa e viver com seu esposo apenas, com sua família, você não entendeu o Evangelho. Porque o Evangelho nos ensina a doar tempo, bens, nos ensina a limitar, até mesmo a liberdade, até mesmo aquilo que não vai mudar na minha vida com Deus, mas por amor ao irmão, por considerá-lo. Isso irá trazer benefício para o corpo de Cristo, isso irá glorificar o nome de Deus. Se nós enxergarmos cada irmão como alguém por quem Cristo morreu, preste atenção, meus amados, nós iremos fazer tudo dentro do nosso alcance para evitar qualquer coisa que possa enfraquecer, para evitar qualquer coisa que possa fazê-lo cair em pecado. E o terceiro argumento que Paulo nos dá no final desse texto é: se você não se ajustar, ou se você viver como Paulo está aqui exortando a não viver, você estará pecando não só contra o seu irmão, você está pecando contra o próprio Cristo. Versículo 12 diz assim: quando você peca contra os seus irmãos dessa maneira, da maneira que ele citou acima, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. A sua atitude, a sua forma de viver, o seu falar, o que você faz, se está ferindo o seu irmão, por ele ter uma consciência mais fraca, por ele não ser mais maduro, você está pecando não somente contra ele, mas contra o próprio Cristo. Meus irmãos,
não abrir mão da sua liberdade cristã, quando isso pode ajudar seus irmãos a não pecar, é pecado. Paulo conclui se colocando como exemplo, versículo 13: portanto, se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Em uma cultura que pregava meus direitos, como a cultura de Corinto, é uma cultura que pregava isso. Eu tenho direito, nós temos direito, eu tenho os meus direitos, e nós vivemos ainda assim. Principalmente a cultura ocidental, como a nossa. Como falamos no início, temos direitos, temos muitos direitos, e não é errado ter direito. Diante de uma cultura como essa, tanto era difícil, como ainda é difícil, abrir mão da nossa liberdade, se não for por amor. Se não for por amor, você nunca irá abrir mão da sua liberdade. E somente Deus pode te ajudar nesse processo. Nós somos livres, sim. Como falamos, Paulo vai dizer em Gálatas, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Somos livres. Em outros textos ele vai dizer a mesma coisa. Mas precisamos lembrar também que o mesmo Deus que nos comprou e nos deu a verdadeira liberdade, nos deu um novo coração. E esse coração é sensível. Esse coração olha para as pessoas com bom senso. Ele não olha com orgulho. Ele não olha com egoísmo. Tudo que ele faz preocupado com como as pessoas vão ver, como as pessoas vão reagir e principalmente como os meus irmãos vão receber. E isso abençoará meu irmão, isso abençoará minha irmã, isso vai fortalecer a igreja, ou eu vou ser um motivo de divisão, ou serei um motivo de afastamento, de isolamento de grupos, como havia em Corinto. Que o Senhor nos ajude. A verdadeira liberdade cristã, meus amados, está em deixar os direitos pessoais e os direitos individuais sempre em segundo plano. Esse é o Evangelho. Esses são princípios e verdades da palavra de Deus. Que o Senhor me ajude e te ajude a vivê-los. Se queremos uma igreja saudável, se queremos ver uma igreja que realmente glorifique a Deus, sigamos esses princípios, sigamos essas verdades. E lembre-se, você não está sozinho. Jesus deixou o Espírito Santo para te ajudar, para te instruir, para te fortalecer. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a todos nós.